Chora, torcedor! Esse é o canal Santista no Oriente, eu sou o Luiz Oshiro e vamos falar sobre quem chorou, né? Júnior Caissara, o novo lateral direito do Santos. Vou contar para vocês aqui um pouquinho sobre quem é Júnior Caissara, um pouco da história dele, como ele joga. Eu andei estudando aí um tempinho, já desde lá de trás, quando surgiu notícias de que ele poderia ser o novo reforço do Santos, lá no começo do ano, ainda com o Odair Hellmann, ainda com o Falcão, depois com o Paulo Turra. Eu vi alguns vídeos, alguns jogos também completos dele, antes também no Schalke, também no Başakşehir, também no Ludogorets. Sim, assisti jogo do Ludogorets. Mas tudo para trazer aqui para vocês sobre o Júnior Caissara. Além disso também, a gente precisa falar sobre a emoção dele, sobre de onde ele veio, por que, né, toda essa emoção. Antes de qualquer coisa, clica no botãozinho embaixo, se inscreve aqui no canal, deixa o like que é bem importante, principalmente a porcentagem de like em relação a visualizações é importante para poder acabar distribuindo para outras pessoas. Quem ainda não conhece o Júnior Caissara, tem um amigo aí santista que está pensando quem é Júnior Caissara, de onde ele veio, por que ele se emocionou, como ele joga, manda esse vídeo para ele, manda aí no grupo, o pessoal aí que você tem aí de grupo de torcedores santistas. Vamos falar um pouquinho aí sobre quem é Júnior Caissara. Bom, Júnior Caissara começou na base do São Vicente, uma cidade, para quem não é de São Vicente, uma cidade vizinha ali a Santos, da Baixada Santista. Se resume basicamente a uma cidade só, que existe ali só uma divisa, na verdade, ali entre a parte ali do José Menino. E é bem próximo, aliás, né, a divisa com a cidade de Santos e a Vila Belmiro ali, né? Então não é tão longe. Quem mora em São Vicente, dá para ir, inclusive, ali em 10 minutinhos ali você chega na Vila Belmiro fácil, fácil. Ele, desde pequeno, já treinava no São Vicente Atlético Clube. Para quem não conhece, é um clube de São Vicente, um clube até bem simples, né, que tem ali na cidade litorânea. E ele gostava bastante de surfar, pelo que ele já contou, né? Eu consegui uma entrevista que ele fez há um tempo atrás. Ele dizia que não era tão assim intenso, né, com relação ao futebol, porque ele imaginava que ele não daria certo. Ele mesmo não acreditava nele. Ele gostava muito de surfar, então ele ficava ali sempre querendo ir para praia, para surfar, faltava treinos. E aí tomou uma bronca do pai. E quando ele tomou a bronca do pai dele, ele meio que se endireitou ali, começou a pegar um pouquinho mais firme, isso já quando é adolescente, né? O empresário dele, quando ele foi fazer um teste, né, no Santos, teve uma visão de mercado de que estava chegando a geração Neymar, geração Ganso, né, e que talvez ele não tivesse espaço ali no Santos. E aí levou ele para o Santo André. No Santo André, ele acabou fazendo bastante sucesso na base, jogando Copa São Paulo, né? Só que para ganhar experiência, ele acabou sendo emprestado para o CSA. No CSA, ele jogou inclusive contra o Santos, eliminou o Santos da Copa do Brasil. E depois de uma temporada, ele voltou ao Santo André, foi emprestado para o América de São Paulo, acabou voltando de novo para o Santo André depois e para estrear dessa vez pelo profissional do Santo André. Ainda muito novo, ele tinha 18 anos nessa época, então ele teve esse currículo aí de empréstimos, Santo André, jogou contra o Santos, tudo ainda muito novo, então ele era bem precoce. Para quem não lembra, o Santo André que o Júnior Caissara acabou jogando era o Santo André de bastante elenco, de bastante nome. Tinha, na época, aí, o Marcelinho Carioca, Gustavo Neri, Rodriguinho, Júnior Urso, Bruno Moraes, Bruno César, Neneca, Ricardo Goulart. Ele chegou a jogar com todos esses jogadores ainda no Santo André. E na estreia dele, ele estreou contra o Coritiba na Série A pelo Santo André. Nessa época, a Série A sim estava disputando Série A, disputou final contra o Santos depois de 2010, chegou aí à final de Copa do Brasil. O Santo André acabou tendo uma boa jornada aí nessa época, na década de 2010. E na estreia dele, ele jogando contra o Coritiba, teve ali a responsabilidade de marcar o Marcelinho Paraíba, que era jogador do Coritiba na época. E aí a gente sabe, né, um garoto ainda surgindo, estreando, para pegar um cara muito mais experiente como já era o Marcelinho, ele acabou fazendo ali faltas que não precisavam, se desesperou, e é aquele negócio, né, o garoto quando começa, a forma que ele estreia, às vezes muito afobado, não preparado ainda para estrear num profissional, ele acabou sendo expulso por uma falta, principalmente do Marcelinho Paraíba, no primeiro tempo ainda, o time perdeu e ele acabou, vamos dizer assim, carregando esse peso, né? E aí o técnico entendeu que ele ainda não estava pronto. E aí acabaram negociando o Júnior Caissara.
surgiu uma oportunidade dele num treino, né, que ele se destacou, um olheiro de Portugal, do Gil Vicente, acabou fazendo um pacotão com o Santo André, levou vários jogadores para o Gil Vicente para jogar a segunda divisão e fazer com que o Gil Vicente voltasse a subir para a primeira divisão. Só que tem um detalhe, no Gil Vicente, ainda muito novo, isso é muito importante a gente dizer, porque como ele era muito novo, ele acabou aprendendo uma nova função quando estava formando o seu futebol. Ele jogou de lateral esquerdo durante toda a segunda divisão pelo Gil Vicente, se destacou, o time foi campeão da segunda divisão de Portugal, subiu para a primeira, e aí quando o Santo André ia recuperar os seus jogadores, o Gil Vicente falou, não, peraí, que esses caras aí são bons, a gente quer que eles continuem. E aí houve uma negociação. O Gil Vicente renovou por mais um ano esse empréstimo, porém ele adquiriu parte dos direitos, então meio que ficou dividido os direitos entre Santo André e Gil Vicente, mas com o Júnior Caiçara jogando na vitrine da primeira divisão de Portugal, que foi muito bom, na verdade, né, para todo mundo. E aí ele fez mais uma vez um outro ótimo campeonato pelo Gil Vicente, eles terminaram em oitavo, chegaram à final de Copa de Portugal, e com esse destaque que o Júnior teve, ele acabou ganhando aí destaque em Portugal para talvez reforçar os grandes times, né, o Porto, Benfica, Sporting, mas nenhuma negociação acabou dando certo, né, entre Gil Vicente, Santo André e esses clubes, até que chegou o primeiro time da Bulgária. Vamos lá, Bulgária, ele foi para o Ludogorets, certo? Isso, Ludogorets na Bulgária. Ficou 3 temporadas, foi campeão búlgaro 3 vezes, 2 Supercopas da Bulgária, 1 Copa da Bulgária, disputou 2 Champions League e 1 Europa League. Isso é muito importante, tá? Porque jogador que disputou o Champions League, que disputou a Europa League, que foi campeão, que tem currículo e como titular, não como um reserva, entrando para jogos e tal. A gente sempre falou muito sobre o elenco do Santos, que não tem jogadores que foram campeões, que foram titulares em seus times, que foram destaque, né, dos seus times. Então o pessoal fala, quem é campeão de fato no Santos, né? Há 3 meses atrás a gente tinha o Camacho, que foi campeão como reserva no Corinthians, tinha o Vladimir, que foi campeão como reserva no Santos, tinha o Maicon, que era o único campeão de fato, né, que acabou saindo também já do Santos, e o restante do elenco praticamente não tinha título. Tinha o Lucas Lima, mas Lucas Lima também que estava voltando, né, ao Santos, então a gente não tinha nenhum jogador assim de grande destaque, grande nome, como hoje temos, né, o Rincon, como tem o Basco, que foi capitão no Arouca, como agora que tem o Júnior Caiçara chegando, como tem o Jean Lucas, jogadores que têm um pouco mais de bagagem, né, para principalmente chamar a responsabilidade dentro do Santos, né. Enfim, na Champions League, que é o mais importante nessa época aí do Júnior Caiçara, na Champions League o grupo dele era Basel, Liverpool e Real Madrid. Então ele jogou com grandes clubes, Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Liverpool da época ainda de Roberto Firmino, jogou contra o Basel e nesses jogos ele também disputou como titular e foi justamente num jogo contra o Real Madrid que ele acabou se destacando, ele, apesar do Real Madrid ter vencido por 2-1 de virada, inclusive, quase que o Ludogorets classifica no grupo. E no último jogo do grupo contra o Basel, um olheiro do Schalke estava lá, entendeu que ele se destacou e realmente negociou com o Júnior para levar ele até a Alemanha. Foi talvez aí o ponto alto da carreira do Júnior Caiçara, jogar a Bundesliga, jogar pelo Schalke 04. E indo para o Schalke, ele disputou o primeiro ano dele como titular, foi realmente bem, vamos dizer assim, né, porque disputou todos os jogos. E no segundo ano, com a troca de técnico, ele acabou disputando só a Europa League, que o Schalke não dava tanta atenção. O Schalke tinha seus laterais titulares, com a mudança de técnico, ele contratou 2 laterais, colocou os 2 para jogar o campeonato alemão e o Júnior Caiçara ficava só com a Europa League, não disputou o campeonato alemão. Mesmo assim, ele acabou dando assistências na Europa League, acabou fazendo gol, foi também um destaque na Europa League, mas tinha esse probleminha aí com o técnico, foi onde ele viu que não teria mais oportunidades e realmente pediu para ser negociado, indo para o, vamos lá se eu acerto a pronúncia, o Başakşehir, né? Ficou 7 incríveis temporadas na Turquia. Nas 4 primeiras, antes da lesão, foi o dono da posição, foi eleito o jogador da seleção da semana que eles têm lá, né? Toda semana eles têm os melhores por cada posição. Ficou várias vezes nessa seleção da semana, jogou das 7 temporadas, ele fez 17 assistências, 3 gols, porém, existe um grande detalhe, tá?
A gente pode dizer que ele tem um lado positivo, que os 3 gols foram nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas. Então ele acabou fazendo gol nessas últimas 3 temporadas, não nas 4 primeiras. Porém, a gente também tem que dizer que de assistências ele não teve destaque. Das 17, só tem uma que foi nessas últimas 3, né? Se não me engano foi na última, inclusive. Dos 47 jogos que ele disputou, 34 foi como titular. Então ele também teve aí um bom destaque nessas últimas 3 temporadas, né? Vou dar ênfase nessas 3 que foi após a lesão em 2020, né? Inclusive, a lesão que ele teve, ele tratou no próprio Santos em 2020. Ele voltou para a Baixada Santista, por ser da Baixada, ele tratou dentro do Santos e voltou a jogar. E depois que ele voltou a jogar, 47 jogos, 34 como titular, uma assistência, 3 gols. Em 2020, fazendo a recuperação, né, no próprio Santos, ele tirou inclusive uma foto com o Felipe Ximenes na época, né, para mostrar que ele estava em Santos e se tratando realmente da lesão. E agora, com o fim do contrato com o Başakşehir, ele volta ao Santos, né, pela primeira vez aí um time de fato de Série A, que ele vai ter a chance de atuar como titular. E o que tem por trás da emoção toda de Júnior Caiçara? Toda a família dele é santista, né? A gente sentia muita falta disso, jogadores identificados com o clube. A gente tem o Dodô, que diz ser torcedor do Santos, João Paulo, formado e torcedor do Santos, Marcos Leonardo, formado e torcedor do Santos, o Jean Lucas, que apesar de não ter essa identificação de raiz, mas se identificou depois quando passou pelo Santos. A gente tem jogadores que realmente tem vínculo. Lucas Braga, torcedor de arquibancada, muita gente não gosta, mas eu tô falando mais da ligação mesmo com o clube, né? E o Júnior Caiçara, ele vem de uma zona em São Vicente, né, na área continental, que é uma área mais pobre, né? Cresceu ali em São Vicente, né? E achava que não teria muitas oportunidades. Acabou dando certo pro futebol, acabou crescendo muito na vida e viveu basicamente a vida inteira dele longe da sua raiz, né? Do que tem no seu nome, que é Júnior Caiçara, justamente por ser da Baixada Santista. Então, quando ele volta para o Santos, volta para a Série A, para realizar o sonho de jogar um brasileiro, de jogar com a camisa que ele conhece, jogar com um clube que a torcida, a família torce, né? Então, essa emoção toda é de uma realização de sonho, de você ver toda a trajetória, você saiu da Baixada, passou aí, viajou o mundo, Alemanha, Bulgária, e volta para o Santos, para onde você começou, lá na Baixada Santista, para realmente realizar o sonho de ser um lateral titular do Santos e jogar pelo clube que a família sempre torceu, é como se ele tivesse agora tendo a sensação de missão cumprida, de você chegar e falar, eu fiz tudo isso e agora está na hora de eu contribuir com aquilo que eu tenho lá de trás, né? A raiz da minha família, do que eu tenho como sentimento em si, né? Então, eu acho que o choro foi sincero, mais importante do que tudo isso, o choro é sincero, a emoção é sincera, a mãe que estava ali do lado dele, o filho que joga na base do Santos, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais jogadores assim, identificados, que realmente entendam o que é o Santos, entendam a fase que está o Santos e que façam isso com sinceridade, com amor também, né? Que ele possa contagiar o restante do elenco e não ser contagiado com alguns outros que estão ali com aquela nhaca que no negócio parece que não vai, né? Agora, falando mais da parte tática, tá? Vou tentar ser um pouquinho mais rápido. É um lateral que é muito mais ofensivo do que defensivo. Todos os jogos que eu assisti, jogos que ele foi bem, jogos que ele foi mal, ele muito mais apoia do que defende. Também já jogou de ala, também jogou de lateral esquerdo. Quando ele joga de lateral esquerdo, que é o que ele fez pouco na carreira, mas ele sabe, ele corta muito mais para o meio para bater de fora da área. Ele vem, basicamente, se a gente for lembrar, como o Zeca fazia. Ele vem pela direita, dá aquela arrancada, chega no fundo, corta para o meio, volta, ou ele abre para quem chega de trás no meio, ou ele cruza em direção ao gol e não abrindo, vindo de fora, na linha de fundo, ou então ele corta para o meio e realmente bate, como o Robben, como o Ângelo, né? Só que do lado invertido, como o destro. Já pelo lado direito, ele funciona também como um ala. Ele sabe jogar muito bem como ala, sabe também recompor como um lateral mais defensivo. Só que por ele ser um pouco mais baixo, ele também pega um pouquinho na bola aérea. Então, às vezes, dependendo da situação, toma uma bola nas costas, né? Então depende muito de como vai ser esse posicionamento do Diego Aguirre. Por ele ter o Baço ao lado dele ali na direita, talvez ele tenha uma cobertura melhor, talvez ele tenha uma noção melhor, porque o Baço pode direcionar. Pô, não sobe tanto, volta um pouco agora, que é o que o Baço mais faz ali na zaga do Santos. Então acho que essa combinação Caiçara e Baço pode dar muito certo, porque no momento em que ele tiver
para subir por ser muito ofensivo, ele pode ter ali uma voz do baço segurando, tipo, ó, não vai agora, dá uma voltada, segura um pouquinho aqui, pode ir que eu cubro, pode ir, na hora que o Júnior subir, Fernandes, cobre aqui, Rincon, cobre aqui. Então, tendo o Baço na direita ali, eu acho que pode dar muito certo, né, na situação com o Caixara, de ser um cara mais ofensivo, de ser um cara que acerta cruzamentos, ele acerta muito mais cruzamentos que os nossos laterais. Estatisticamente, ele tem uma porcentagem muito mais alta do que os outros. Então, é um cara que sabe bater no gol, né? A gente só tem a preocupação agora é com a lesão que ele teve. Se a lesão vai limitar ele ou não, se ele vai ter uma condição melhor, né, de trabalho, mesmo tendo passado por problemas aí do tendão, né, que ele teve cirurgia. Então, se ele tiver 100%, acredito que pode ser uma peça fundamental aí para o Santos conseguir dar uma arrancada aí no segundo turno, sair dessa situação e a gente ter um final de ano mais tranquilo agora em 2023. Segundo o Rueda, o tenebroso 2023. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreve aqui no canal. Vai ter um vídeo também amanhã ou depois de amanhã sobre o pré-jogo do Santos contra o América. Eu também estou na live do De Olho no Peixe na sexta-feira às 5h30 da tarde, agora hoje mesmo, né? E também, é que eu me confundo às vezes por causa do dia, né? Que aqui é amanhã, aí para vocês é hoje, então dá uma confundida. Mas sexta, 5h30 da tarde no De Olho no Peixe, também sábado, 11 da manhã, também estou no De Olho no Peixe. Acompanhe aí o canal do De Olho no Peixe do Felipe Camargo, da Carol. E também se inscreve aqui, curte o vídeo, volta para cá, vamos acompanhar aí todos os conteúdos de Santos Futebol Clube da internet, vamos apoiar quem realmente fala do Santos, né? Da importância para quem dá a importância, né, do que a gente gosta, do Santos, né, e não dos outros clubes por aí. Um abraço,